Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva das minhas leituras deste ano, ou seja, as minhas melhores e piores leituras de 2019. Em 2019 eu li 55 livros, se eu não estou enganada, e de alguma forma todos esses livros me marcaram, seja positivamente ou nem tanto. E eu só queria ressaltar aqui que todos esses livros que eu vou listar, sejam os melhores ou piores, é apenas a minha experiência, a minha opinião. Eu não sou dona da verdade absoluta, então você tem total liberdade de discordar de mim, porque as pessoas têm opiniões diferentes, têm sentimentos diferentes quando estão lendo os livros. Então, se eu gostei de um livro que você não gostou, sem problemas. E se você gostou de um livro que eu não gostei, também não tem problema, é só ter respeito na hora de comentar. E antes de eu começar a fazer minha listinha, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque sempre tem vídeo aqui novo toda semana. E se você gosta de livros, filmes, séries, musicais e animações, seja bem-vindo à Escritora Rúvia, porque aqui é o local ideal para você. E para começar a falar das minhas melhores leituras, eu preciso falar sobre The Search, uma HQ baseada em Avatar: A Lenda de Aang. Os acontecimentos dessa HQ se passam após o livro 3 de Avatar, depois que o Aang acaba vencendo o Senhor do Fogo Ozai naquela guerra. E nesse livro a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado da mãe do Zuko. Que nessa HQ, a equipe Avatar vai sair para poder procurar a Ursa, a mãe do Zuko. Enquanto eu li, eu conseguia imaginar a voz dos personagens na minha cabeça, porque eles conseguiram retratar muito bem a personalidade deles aqui nessa HQ. Eu ri em diversos momentos, principalmente com as piadinhas do Sokka. E como eu sou muito fã do Zuko, eu gostei bastante de descobrir um pouco mais sobre o passado dele e também descobrir um pouco mais sobre o passado da Ursa, a mãe dele, que é uma personagem bem interessante. Outro livro que eu amei foi O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, do Aaron Mack. A cada capítulo, o autor ele vai falando sobre mitos da nossa sociedade, de criaturas que como vampiros, bruxas, explicando mais ou menos a história desses mitos, dessas histórias sobrenaturais, como elas surgiram. E é bem interessante você ver, descobrir todo esse passado, tem embasamento cheio de pesquisas históricos, sensacional. E para quem gosta de desses mitos sobrenaturais, das histórias, eu super recomendo a leitura desse livro. E inclusive esse livro foi inspirado no podcast Lore, e eu comecei a escutar e também está sendo sensacional, até porque foi baseado nesse livro e também está sendo ótimo para poder treinar o meu inglês. E o próximo livrinho da minha lista é The Rise of Kyoshi. Inclusive eu já fiz uma resenha desse livro, eu vou deixar o link dela aqui nos cards e no box de descrição. Nesse livro a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado da Avatar Kyoshi, que por mais que ela tenha sido citada em alguns momentos da série Avatar: A Lenda de Aang, a gente nunca descobriu ao certo sobre o seu passado, da vida dela. A gente tem pouca informação. E nesse livro a gente vai descobrir tudo da infância dela, da juventude, de como ela se tornou Avatar, de como ela descobriu que era o Avatar e do treinamento dela. E em diversos momentos eu acabei me emocionando com o livro, com essa trajetória dela de se reconhecer o Avatar, dela se caracterizando com esse jeito, com a pintura no rosto, com as roupas, com as armas. Então ver a trajetória dela foi bem emocionante. E eu mal posso esperar para o segundo livro, que deve lançar no próximo ano. Direto eu já falo de 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, aqui no meu canal. E eu vou continuar exaltando esse livro, porque foi um romance que eu li em 2019. E foi um romance muito fofinho, bonitinho, que me impactou bastante. Fazia um tempão que eu não li um romance assim, que aqueceu meu coração com muito amor e carinho. E eu simplesmente gostei bastante da história que fala nesse livro, da história de amor dos personagens. Sem contar que esse livro também trata alguns temas importantes, como a homofobia, a luta contra a homofobia e contra o preconceito. Aqui no canal eu também já falei bastante sobre Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu fiz até uma resenha do livro, eu vou deixar aqui o link nos cards e no box de inscrição. E pra mim esse foi um dos melhores livros da Jojo Moyes, eu me arrisco a dizer isso. E uma coisa que eu gostei nesse livro foi a pegada feminista, que por mais que o livro não se passe nos dias atuais, a temática feminista e as discussões presentes no livro são muito atuais. São discussões que você pode aplicar no dia a dia. E outra coisa que eu também super me identifiquei foi o amor das personagens pelos livros, pelas histórias, que o mundo delas são os livros. E querendo ou não, os livros têm uma importância muito grande pra mim na minha vida, como pessoa, como leitora. Tanto é que eu tenho um canal que eu falo sobre livros. Ou seja, esse pra mim foi um livro que marcou bastante meu ano de 2019. E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que essa daqui é uma leitura obrigatória que todo mundo deveria conhecer. Outro livro que me encantou nesse ano de 2019 foi E Se Fosse a Gente, da Becca Bertalli e do Adam Silveira, que vai contar a história do Ben e do Arthur. Inclusive eu já fiz uma resenha desse livro, eu vou deixar os links aqui nos cards e no box de descrição. O que me conquistou nesse livro também foi o romance entre o Ben e o Arthur, que os dois são bem envolventes, e é muito legal essa história deles, de todo esse relacionamento deles, que algumas coisas não são como eles esperavam, que eles têm várias quebras de expectativas, mas mesmo assim eles se esforçam, tentam dar um jeito. E outra coisa que também me conquistou foram as referências dos musicais da Broadway,
porque eu que falo aqui com vocês, sou apaixonada pelos musicais da Broadway. Principalmente com o Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, e que o pessoal exalta bastante Hamilton e o Lin-Manuel Miranda. Ou seja, eu e esse livro foi tipo assim, amor à primeira vista. Eu me apaixonei com a história, com os personagens. E o fato de falar de musicais da Broadway apenas me encantou ainda mais. E agora eu preciso falar sobre 2 livros da Taylor Jenkins Reid. O primeiro é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E o segundo é Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música. Esses 2 livros da autora, da Taylor, me marcaram bastante essas 2 leituras. Por mais que sejam histórias diferentes, com temáticas diferentes, foram histórias bem envolventes. Esse livro daqui, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, vai contar a história de uma atriz de cinema, Evelyn Hugo, que foi muito famosa nos Estados Unidos. E uma jornalista vai escrever uma biografia dela, contando sobre a história dela de amor, que ela se casou 7 vezes. É bem interessante descobrir todo esse passado da Evelyn Hugo, que ela precisou fazer para chegar aos holofotes. E também das histórias de amor dela, que ela ficou muito conhecida em Hollywood por isso. Aqui já nesse livro, a primeira vez que eu peguei, eu achei que fosse um livro realmente, um documentário sobre uma banda, de tão realista que ficou. Mas nesse livro ele é escrito como se fosse uma entrevista documentário para poder contar a história sobre a banda Daisy Jones and the Six, é um livro que reúne todos os participantes da banda, que eles contam mais ou menos a carreira solo deles, de como eles se conheceram, dos trabalhos que eles fizeram juntos, e também de como a banda acabou. Ambos os livros foram muito bem escritos e me impactaram bastante, por isso que eu precisava apresentar esses 2 aqui juntos. Porque a Taylor foi uma autora que me surpreendeu bastante no ano de 2019. Eu comprei esses 2 livros sem ter muita expectativa e eles me surpreenderam bastante. Então, faça um favor para si mesmo e vá ler os livros da Taylor, que são sensacionais. Tanto Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, quanto Daisy Jones and the Six. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E agora eu vou falar um pouquinho das minhas piores leituras de 2019. E apenas ressaltando que tudo isso é baseado na minha opinião, no que eu senti lendo esses livros, e não é verdade absoluta. Você pode totalmente discordar com o que eu estou falando aqui. E os meus primeiros livros do lista de piores leituras de 2019 foi O Verão que Mudou a Minha Vida e Sem Você Não é Verão. Os 2 livros da trilogia Verão da Jane Ham. Por mais que eu goste bastante da Jane Ham, da escrita dela, eu não consegui me apegar tanto a esses 2 livros. A Belle, que é a protagonista do livro, a personalidade dela me irritou bastante. Várias coisas que ela fazia eu não concordava, e isso foi me deixando bem irritada ao longo da leitura dos 2 livros. E depois que eu tomei um grande spoiler do que ia acontecer no último livro, eu falei que não, já chega, cansei, não quero mais ler. O que é uma pena, porque eu realmente gosto bastante da escrita da Jane Ham. Outro livro que eu não gostei tanto foi Ponte, que eu recebi pelo Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Inclusive, esse daí foi um livro que não agradou muita gente do clube, não. Em Ponte, ele vai contar a história de 3 mulheres que se passam em épocas totalmente diferentes. E sabe aquele livro morno que não tem nada acontecendo, nada de emoção, aquele plot twist, aquela emoção do livro? É uma história morna que não tem nada, não acontece nada de extraordinário, que dá uma emoção, aquele tchan na leitura. É basicamente morno, e o final também não tem nada assim de tchan, não tem uma expectativa muito grande, é tudo muito morno. É uma história que eu fui lendo, só que no fim não consegui extrair muita coisa boa. Não foi um livro que me empolgou tanto. Foi uma leitura bastante morna, bem quietinha, que não teve nenhuma exaltação da minha parte. Outro livro que eu não gostei tanto, que vai dividir opiniões, é Belas Maldições. Eu resolvi ler esse livro por conta da série, que eu vi muita gente comentando sobre a série, que a série estava muito boa, que estava isso, estava aquilo. Então eu resolvi ler o livro antes de ver a série. Só que a leitura foi bastante arrastada. Eu comecei a ler esse livro em julho, só que a leitura não fluía. Eu parei, li outras coisas, voltei a ler ele em agosto, setembro, alguma coisa assim. Mas novamente foi uma leitura arrastada. Eu consegui acabar de ler o livro no final, até que eu gostei da história. Mas por ter sido uma leitura muito arrastada, que eu penei para poder conseguir ler esse livro, eu precisei colocar ele aqui na minha lista de piores. E esse é outro livrinho aqui da minha lista de piores leituras. Eu acho que muita gente vai matar, que é Geek Love da Dark Side. Inclusive essa edição tá maravilhosa, só que nem mesmo uma edição tão maravilhosa como a da Dark Side foi capaz de me conquistar. Esse livro vai contar a história de uma família que eles têm um circo itinerante, e para poder chamar o público, atrair o público, eles apostam em várias bizarrices. E essas bizarrices são os próprios filhos que nasceram com várias mutações, porque seus pais fizeram vários experimentos enquanto estavam grávidos. Foi interessante conhecer um pouco a perspectiva dessa família, só que também foi uma leitura bastante pesada e arrastada. Eu comecei a ler, aí não gostei muito, parei, fiquei um tempo sem ler, aí voltei. Foi uma leitura que se arrastou bastante. E apesar de ter vários pontos positivos, eu achei algumas relações familiares aqui bem tóxicas e bizarras. E o fato de ser uma leitura arrastada não me conquistou bastante. E essa foi a minha listinha de melhores e piores leituras de 2019.
E eu só queria reforçar novamente que tudo isso é minha opinião, da minha experiência. Então, você pode discordar. Se eu gostei de um livro, você tem toda a liberdade de gostar. E só porque um livro não funcionou comigo, que eu não gostei tanto, isso não significa que você vai gostar. E querendo ou não, até mesmo os livros que eu não gostei tanto, eu acho que eu consegui tirar alguma mensagem deles, alguma lição, uma mensagem positiva. Que eu acho que todo livro, independente se é um livro bom ou não, você consegue arrancar alguma coisa dele, alguma lição, alguma coisa para agregar na sua vida. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, com pai, mãe, tio, amiga, amigo, com todo mundo que gosta de ler. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha listinha de melhores e piores livros. E me contem também como seria a sua listinha de melhores e piores leituras de 2019. E muito feliz ano novo para todo mundo, boas festas, que 2020 seja um ano melhor para todo mundo, um ano com muitas coisas boas. E muito obrigada para todo mundo que me assistiu nesse ano de 2019, que apoiou a escritora Rúvia. Eu espero que em 2020 eu possa crescer cada vez mais, produzir um conteúdo legal para vocês. Obrigada e até a próxima!